Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines, eu sou do canal Planejamento e Gestão de Manutenção. Não tem como a gente começar esse assunto sem falar um pouco do histórico, né pessoal? Então a gente vai iniciar o nosso módulo 1, falando sobre a evolução da manutenção no cenário industrial. Falando lá do início, pessoal, antes de começar a Revolução Industrial, todo o trabalho de confecção e de manufaturamento era realizado através dos artesãos, tá? Era manual mesmo. Então, era um processo mais demorado, mais caro, e além disso, o ofício era passado de pai para filho. A gente não tinha instituições de formação, né? E o ensino era basicamente familiar. E também, assim, havia poucas pessoas habilitadas, né? E não tinham máquinas, como comentei antes, tudo era feito de forma cara e demorada. No início da Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, as primeiras fábricas, a gente pode chamar assim, elas tinham centrais de energia, muitas vezes movidas por rodas d'água ou moinhos de vento, né? E eles conseguiam distribuir essa energia para dentro dos pavilhões através de eixos com polias, né? Isso limitava bastante, mas já foi um grande avanço, né? Para a parte da Revolução Industrial. Depois, num dado momento, ali pelo meados do século XVIII, mais ou menos, né, surgiram as primeiras máquinas a vapor, né? E isso também já alavancou a tecnologia da época, né, e já acelerou bastante o processo. Acho que foi um grande marco assim na Revolução Industrial, né? E uma coisa importante assim, nesse período, tu não tinha um setor responsável pela manutenção das máquinas, né? Não existia uma equipe já especializada para fazer esses reparos ali, né? Então, o máximo que tu tinha às vezes era uma lubrificação feita ainda com lubrificante animal, vamos dizer assim, que era a própria banha de porco, né? Então, quando tu tinha uma falha muito grave num equipamento, né, era o próprio fabricante ali que ia até o cliente para poder fazer o reparo. Com o passar do tempo, durante a Revolução Industrial, algumas pessoas elas acabaram se especificando um pouquinho mais, aí tendo um pouquinho mais de conhecimento nos equipamentos, e começaram a surgir aí as primeiras equipes de operadores manutentores, né? Esses operadores aí que tinham um pouco mais de know-how, eles eram acionados pelos colegas deles, né, para sanar problemas ali no cotidiano dentro da rotina de produção, tá? Sem esquecer que a função principal dessas pessoas ainda era de operação de máquina, que era de produção. Tá? Contudo, já se tinha uma ideia de que havia necessidade de se formar pessoas com conhecimento maior e um número maior de pessoas, né, para poder dar aí o combate necessário às falhas, né, e a indústria já começava a entrar num ritmo em que ela queria ser cada vez mais competitiva, né, e parar não fazia parte da ideia dos empresários, né? Então apareceram as primeiras oficinas, né? Então não era nada comparado ao que é hoje, eram coisas mais precárias, mais improvisadas, se pegavam espaços das fábricas que normalmente não estavam sendo utilizados para nada, e aí se montavam as oficinas de manutenção. Mas aí veio o advento da eletricidade, né? E isso mudou tudo praticamente, né? Porque surgiram aí os primeiros motores, né? A gente pode chamar aí de esse advento como a segunda revolução industrial, né? A eletricidade surgiu como uma fonte de energia nos meios industriais e surgiram os primeiros motores elétricos, como eu falei antes, né? E esses motores eram unidades independentes, tu não ficava acorrentado, vamos dizer assim, preso a uma central de energia, tu poderia mudar eles de lugar, e isso facilitou na montagem dos layouts dentro das empresas, né? Fazendo com que as linhas de produção se tornassem mais produtivas e mais ágeis, né? E aqui também surgiram as primeiras instalações elétricas, né, que substituíram os polias e correias, possibilitando montagem de layouts mais otimizados, que foi o que a gente comentou antes. Bom, com o surgimento da eletricidade vieram os primeiros motores elétricos, que são as unidades geradoras de energia, menores que as movidas a vapor, né? E surgiram as primeiras instalações elétricas. Com o tempo de uso, essas instalações começaram também a apresentar desgaste, né? E com isso também foi necessário ter pessoas com conhecimento na parte elétrica, né, para fazer a manutenção dentro das empresas.
Ao final da Primeira Guerra Mundial, então, surgiram equipes de manutenção em quase todas as unidades fabris, né? Se começou a ter a ideia do que a manutenção era necessária, o que era importante para a gente poder fazer uma fábrica rodar, né? Então, essas equipes realizavam os reparos em máquinas sempre após a quebra, então se trabalhava muito com manutenção corretiva não planejada, né? E, bom, enfim, surgiu a definição de manutenção corretiva, né? Na época eles nem tinham isso como uma definição, era a única realidade de manutenção, era a manutenção corretiva não planejada, tá? Essa ideia de manutenção durou aí até a década de 30, né? Com o início da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade do aumento de produção e cumprimento de metas, né? Começou a corrida armamentista, todos os países envolvidos na guerra precisavam de equipamentos, armas, munições, né? E a indústria teve que ficar cada vez mais precisa, mais ágil, mais produtiva, né? E com isso veio a percepção de alguns equipamentos não podem apresentar falha durante sua utilização, tá? Essa ideia surgiu principalmente dentro das Forças Armadas, né? Porque imagina você estar lá no meio de um combate com um tanque de guerra e ele entrar em falha, né? É a morte, então não tem segunda chance. Então, essa ideia de que alguns equipamentos com maior importância, maior relevância não poderiam entrar em falha, né? Com isso surgiu o conceito de manutenção preventiva, era necessário se prevenir ao problema, né? Era necessário se antever a falha. Então, uma herança da guerra foi a alteração no comportamento dos administradores da indústria, que começaram a forçar as equipes de manutenção a evitar e prevenir a ocorrência de falhas nos equipamentos mais importantes, né? Foi o que eu comentei há pouco. Então, a indústria aeronáutica evoluiu, desenvolvendo ferramentas e métodos para garantir que um avião voaria em determinado período sem apresentar falhas. E estes métodos e técnicas de trabalho desenvolveram o conceito de manutenção preventiva que conhecemos hoje. Então aí nasceu a manutenção cíclica, né? O que seria a manutenção preventiva? Você mapeia o equipamento, muitas vezes através de defeitos que foram apresentando de forma cíclicas, né? Através de períodos. Eu dou exemplo de um rolamento de um equipamento que acaba estourando uma vez por ano, né? Então, se você já tem esse histórico, é possível montar um plano preventivo para substituição desse rolamento, um plano preventivo anual, né? E outras técnicas que surgiram aí para a gente poder estar montando planos de manutenção preventivo a fim de que os equipamentos não apresentem falha, que eles não interrompam o seu funcionamento. Assim como a manutenção preventiva, pessoal, a manutenção preditiva também nasceu dentro da indústria aeronáutica, porém mais tarde na década de 60, né? A manutenção preditiva trata do monitoramento de equipamentos através da utilização de instrumentos de medição com softwares especiais, tá? Então, alguns exemplos de análise preditiva, né, de manutenção preditiva, são análise de vibração, termografia, análise ferrográfica, que é uma análise de óleo, né, e entre outros métodos aí utilizados hoje pela indústria na manutenção preditiva, também no intuito de mapear possíveis falhas, né, e a gente está antevendo aí paradas de equipamento indesejadas. Falando um pouquinho da evolução do conceito de manutenção, né, então com o passar dos anos, o conceito de manutenção sob o ponto de vista gerencial das empresas passou de um mal necessário, né, para um setor estratégico. Então, aquilo que a gente conversou, a manutenção, ela passou de um estágio de corretiva não planejada, não programada, né, onde o equipamento ele parava, deixando muitas vezes ali a produção na mão, atrasando pedidos, ocasionando perdas de clientes, né? E aí ela passou para um estágio de um setor mais estratégico, foi quando surgiram ali os métodos de manutenção preventiva, preditiva. O intuito da manutenção passou de corrigir a falha para antever a falha, né? A administração da manutenção, que antes era empírica, baseada em conhecimento da rotina, passa a ser estruturada sobre estudos sobre as melhores técnicas de gestão e execução. O que isso quer dizer? No início, quando a manutenção começou a surgir dentro das empresas, quando ela era só uma manutenção corretiva, ela ficava a cargo da gestão dos gestores de produção, né? Então o foco do pessoal era produzir e aí a manutenção ela ficava em segundo plano. O que acontece agora? A manutenção ela começa a ter gestores próprios, pessoas com conhecimento técnico maior, né?
E com essa capacidade eles começam a desenvolver ferramentas de administração, ferramentas de gestão específicas para a rotina de manutenção, onde se consegue ter aí uma gestão mais apurada, mais específica desse setor. O surgimento de computadores e após dos softwares de gestão de manutenção permitiram-se elaborar relatórios e gráficos de controle, e assim se pôde mapear a manutenção com mais agilidade através de seus indicadores, seus índices. Atualmente o termômetro dos setores de manutenção são suas metas e o quanto se está perto ou longe delas, tá, pessoal? Além da programação e planejamento, o controle de manutenção é realizado através de indicadores específicos. Então, como eu comentei, a manutenção ela começa a ter os seus próprios indicadores, né? E com isso a gente consegue ver aí como é que está a saúde da empresa e a saúde do setor. A gente consegue fazer uma gestão da manutenção mais específica e aí consegue dar resultados melhores para a empresa.